clamou a Ti, Senhor, nós também Te clamamos, porque queremos ver fogo descer do céu. Clamei pra me responder, quero ver fogo do céu. Clamei pra me responder, quero ver fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, eu quero ver. Clamei pra me responder, quero ver fogo do céu. Clamei pra me responder, quero ver fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, eu quero ver. Desce fogo, queima fogo, solta fogo, vem. Desce fogo, queima fogo, solta fogo, vem. Desce fogo, queima fogo, solta fogo, batiza com fogo. Desce fogo, queima fogo, solta fogo, vem. Desce fogo, queima fogo, solta fogo, vem. Desce fogo, queima fogo, solta fogo, batiza com fogo. Fogo do céu, fogo do céu, eu quero ver. Já edifiquei a minha vida, já edifiquei a minha vida como um altar de adoração. Já me preparei como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Já edifiquei a minha vida como um altar de adoração. Já me preparei como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Clamei
pra me responder. Quero ver fogo do céu, fogo do céu. Clame e o Senhor responderá o teu clamor. Olá, este é o programa Águias de Deus. Obrigado por poder estar nos abraçando aí no seu lar, que você possa ser edificado neste dia. Nós vamos estar falando agora de um tema muito atual, que é a crise, né? Mas não da maneira que o povo aí fora, né, pastor, está no desespero falando. Nós vamos estar falando à luz da palavra, né, pastora Raquel? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estarmos novamente com vocês para edificar a sua fé em Cristo Jesus. O texto que eu vou estar lendo é em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 7 ao 16, e diz assim: Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso e um pouco de água para beber. Quando ela ia buscá-la, ela a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como te disse. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-no aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Glória a Deus! Glória a Deus, né, pastora? Quanta coisa boa, né, que esse texto nos traz através do entendimento do Espírito Santo. Fala de um grande profeta, se não um dos maiores profetas de Israel, Elias. No capítulo anterior a esse, capítulo 16, diz a palavra que morreu um rei de Israel chamado Omri, e o filho dele, o rei Acabe, assumiu, e diz que ele fez pior ainda do que o pai dele havia feito, que ele seguiu o caminho de Jeroboão e fez tudo aquilo que era desagradável a Deus. Ele edificou um altar para Baal. Ele fez uma zera, que era uma estátua, uma consagração à deusa da fertilidade, que era considerada a doadora da vida. A gente vê uma atuação aí, alguém entrar no lugar de Deus. Idolatria. E esse rei, ele casou-se também com uma das filhas dos Sidônios, que é Jezabel, conhecida Jezabel. E isso desestruturou totalmente Israel, afastou ainda mais Israel de Deus. E aí a palavra fala de Elias. Surge Elias, o tesbita, um profeta, um homem de Deus, temente a Deus, mas sem medo de homem nenhum e sem medo de afrontar as obras malignas. E o Senhor manda ele profetizar para o rei Acabe que não ia chover. E ele vai e profetiza. Só que aí também o Senhor manda ele fugir dali, porque senão ele iria ser morto. E aí o Senhor manda ele ir para um lugar onde havia um ribeiro. É interessante que o Senhor já havia providenciado um ribeiro ali.
Porque Ribeiro de Querite, né, pastor? isso, as pessoas elas podem às vezes até ficar um bom longo tempo sem uma comida, né, sem se alimentar, mas não sem água. E o Senhor manda ele para um lugar onde ele teria água, né? E ali naquele lugar o texto ainda fala que ele foi alimentado por corvos. O Senhor enviava a provisão todos os dias. Isso, o Senhor disse, você vai ao Ribeiro de Querite e ali enviarei corvos para te sustentar com carne. É demais, né? É glorioso. Ou seja, o Senhor sabia já toda a situação, o que Elias iria passar, o que Israel estava passando e viria ainda passar. O Senhor sabe de todas as coisas, né? E o importante é isso. O que às vezes desestrutura as pessoas é essa desconfiança de Deus que acaba sendo gerado em suas mentes, em sua alma, que faz as pessoas se sentirem desamparadas no momento da dificuldade ou da crise, né, pastor? E ali, diz a palavra que ele fica por um tempo, só que também o ribeiro seca. Só que quando o ribeiro secou, o Senhor já tinha um outro comando para Elias. Ele fala assim, ó, agora eu vou te mandar para Serepta, onde há uma viúva ali que eu já ordenei que te sustente. Isso é glorioso. Ou seja, o Senhor já tinha preparado tudo. Nem ela sabia, né? Nem ela sabia. Mas eu já havia preparado. E era uma época de recessão, uma época de crise, sem chuva, né? Porque naquele tempo a água hoje é muito importante também. E naquele tempo, importantíssimo, né? Não se construía cidades onde não havia um rio, onde não havia nascentes de água, porque a água é que sustentava, gerava a vida, né? Na cidade, naquele lugar, para os animais, para o gado, tudo. E o Senhor envia o profeta para ser sustentado por uma viúva numa época de recessão. E olha que interessante isso, o contexto disso tudo, né? Se naturalmente nós olharmos assim, parou de chover, né? As coisas ficaram difíceis. O Senhor manda Elias para um lugar onde na verdade o povo já estava indo embora daquela cidade pela falta de água, pela dificuldade. Mas existia um comando de Deus, né? Deus ele já estava naquele negócio, digamos assim. E quando Elias chega naquela cidade, ele se depara com essa viúva assim. Só que é interessante nós vermos o texto que ela estava se preparando para morrer. Nem ela sabia o que Deus já havia preparado através da vida de Elias, o que Deus já havia liberado sobre a vida dela, né? E é isso que nos leva a meditar nesse tempo em que as pessoas falam tanto de recessão e elas estão tão envolvidas com as notícias da mídia, com as dificuldades que têm sido lançado, né, sobre o povo. Só se fala de coisas negativas, mercado financeiro, desemprego, as pessoas que trabalham nas grandes indústrias estão diminuindo, né, o fluxo da sua produção, está mandando pessoas embora, né? E aonde fica o povo de Deus nesse meio, pastor? Como é que está a fé do povo de Deus? Então, a respeito da fé, que o pastor Paulo Billy falou agora, é interessante que Deus, né, nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, ele diz para as pessoas sustentarem as viúvas, né? Olha como a fé ela quebra tudo, pastor. Ela vai contra o natural, contra aquilo que é... Sai do protocolo, né? Sai do protocolo, a palavra correta. Então ele falou, você vai ser sustentado por uma viúva. Amados, era vergonhoso um homem ser sustentado por uma viúva, né? E que não tinha nada a ver com ela, nem conhecia. Vergonhoso. Então Deus... Não era parente, não era amigo, né? Isso, Deus enviou ali para provocar a fé daquela mulher, para que ela pudesse receber o milagre. Porque o próprio Deus, ele diz na palavra em Isaías que ele é o marido da viúva. Então, como Deus, ele é glorioso, então ele provocou fé naquela mulher. E ele disse uma frase, pastor, que é chave: não temas, vai, faz o bolo para mim primeiro, um bolo pequeno, depois faça outro para você e seu filho comer. Ela falou, tudo bem, eu vou fazer isso, ia fazer para mim comer e morrer, eu e meu filho, mas eu vou obedecer. Então ele provocou a fé, ele provocou a obediência e ele disse, não temas. Eu quero dizer sobre isso rapidinho, pastor Billy, que existem duas coisas no tempo da crise e da recessão que se manifestam. O primeiro é medo.
Medo é algo que já está instalado, algo que é real, né? A crise estava ali, né? Havia seca para todo lado, já estava instalado. Ela tinha que vencer este medo, né? Para ouvir a voz de Elias. E ele disse, não temas. Por que ele disse não temas? Porque ela ia fazer um bolo para comer. É o que ela pensava dentro da cabeça dela. Ela não esperava a provisão de Deus. Ela não esperava a resposta nenhuma mais de Deus. Ela falou conforme ela pensava. Isso é temor. Temor é o que está dentro da pessoa. Dentro. Ai, meu Deus, agora eu vou fazer o último bolo, eu vou comer e meu filho e vamos morrer. Por quê? Porque não tem mais jeito. Deus não vai responder. Não tem mais solução. Isso é temor. São gigantes invisíveis que nós levantamos quando nós não temos a nossa esperança em Deus. Então ele disse para ela, não temas. É uma das chaves, não ter medo e não temer. Para que a crise, ela saia da sua vida, para que Deus possa operar o milagre. Interessante que na Bíblia relata que o Senhor, ele repete essa frasinha, não temas, 365 vezes. Ou seja, uma vez por dia o Senhor está te falando, não temas. E vamos falar profeticamente, pastor, olha o que o Espírito Santo sopra. O que aquela mulher estava fazendo quando Elias chega? Ela estava juntando lenha. E olha a palavra profética que nós temos para liberar sobre este povo que está nos assistindo. Aquele que está juntando lenha para produzir fogo na época da recessão e da Aleluia. crise, não vai ser desamparado. Glória Sabe a quem Deus. que é esse povo? É o povo do avivamento. É o povo que está procurando a presença de Deus quando todo mundo está falando onde está Deus. Eles estão buscando ter intimidade, têm construído linha de relacionamento com o Senhor. São as pessoas que não pararam de clamar, continuam confiando em Deus, estão juntando lenha, trazendo as pessoas para perto de si e clamando pelo fogo de Deus, clamando pela presença de Deus, pastor. Amém. Aquela mulher talvez ela nem soubesse o que ela estava fazendo, né? Mas Elias chega ali e não encontra uma mulher largada em cima da cama, com depressão. Chorando, ela sabia das dificuldades, mas ela estava juntando lenha. Glória Nós sabemos, pastora, das dificuldades hoje. Nós sabemos de tudo que vem sendo liberado sobre a nossa nação. Desde do meio do ano passado, em que já se falava que o Brasil ia passar por dificuldades, que o Brasil ia quebrar tantas coisas, mas amados, o nosso Deus continua sendo o mesmo, Glória ontem, a Deus. hoje Glória e eternamente. a Deus. Ele continua Aleluia. sendo o dono do ouro e da Aleluia. prata. Sabe o que a situação, Bendito é o Senhor. ela motiva você? Ela motiva você a pecar contra Deus, sabe por quê? As informações geradas por causa da situação, ela atinge em meio à tua alma para abalar a tua fé. E é isso que você não pode deixar com que aconteça, né, pastora? Porque quando nós somos abalados em nossa fé, nós somos abalados na nossa fidelidade com Deus, principalmente. Então, o que toda essa situação e esse montante de informações negativas que tem bombardeado não somente a nação, mas principalmente a igreja de Cristo, ela tem produzido pessoas infiéis. E Satanás sabe que existe uma promessa sobre o Brasil, que a nuvem de avivamento do Senhor está chegando sobre essa nação, que hoje há muitos focos de incêndio, de fogo do Espírito Santo por todo esse país, que há pessoas juntando lenha, por toda parte dessa nação, e o diabo quer fazer com que as pessoas deixem de ser fiéis a Deus, deixem de honrar a Deus. Satanás quer manipular com toda essa situação mamon na vida das pessoas, como se as pessoas estivessem mais apegadas e amando mais ao dinheiro do que a Deus, né, pastor? Então são situações que nós temos que estar atentos, temos que ter os olhos do Espírito abertos para poder enxergar que é um tempo em que as pessoas têm que crer ainda mais na soberania Amém. de Deus, Glória a Deus. na fidelidade. Deus é Pai. Glória a E Deus. Ele não desampara. Amém. Não é, pastor? Isso, nós temos que preparar a lenha, a nossa oração, o nosso clamor, né? O fogo, não para levar uma notícia de morte. Porque tem pessoas que estão clamando, dizem que creem em Deus, mas estão preparando uma lenha para morrer. Ai, meu Deus, as coisas estão difíceis, é só reclamação, é só Mas murmuração. quando a pessoa ela pensa somente nela, ela cai nesse ciclo vicioso mesmo. Mas quando a igreja do Senhor entender que o pouco que ela tem
o pouco, vai se multiplicar. É o suficiente para o milagre. Quando ela crê na voz profética que Deus enviou, o profeta foi ali e disse para ela: não temas, faça para mim primeiro e faça para vocês. E o Senhor não vai te deixar faltar nada. Então, quando a igreja atentar para a voz profética, para os tempos que estão vivendo, amados, nós vamos sustentar pessoas, a fé de pessoas. Nós vamos ter uma unção de multiplicação. É isso que a igreja precisa entender. Crer na palavra de Deus no tempo de recessão. Esses dias o pastor Billy escreveu algo muito interessante, né? A crise fez um excelente pescador, né? Pedro, Simão Pedro, experiente na pesca, pensar que no mar não havia peixe, né? E o que a crise tem te feito pensar? Sendo que, na verdade, quando Jesus libera uma palavra, você, meu irmão em Cristo Jesus, você que está assistindo, quando Jesus libera uma palavra, né, você tem que acreditar. Pedro estava ali guardando a sua rede. Por quê? Ele não tinha mais expectativa, ele não tinha mais esperança, mas Jesus entrou no barco dele e falou: se afaste da recessão, se afaste da voz da crise e ouça o que eu tenho para dizer. E, filhos amados, nós precisamos parar para ouvir o que é que Deus está dizendo no tempo da recessão. Se afasta da mídia, se afasta da voz da recessão da mídia, das pessoas que só falam em crise, só falam em quebrar, só falam em desemprego, e se atenta para as palavras do Senhor Jesus. Então Jesus convidou ele a ir às águas profundas, mergulhe na palavra de Deus, ouça o que Jesus tem para dizer. E ele disse: Pedro, lance sua rede. E Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Amém. E aconteceu a pesca maravilhosa. As pessoas, elas às vezes estão pensando em quebrar, estão pensando na morte da sua empresa, estão pensando na morte da tua família, tendo alguma coisa. Porque aquela mulher, ela tinha um bocado de farinha e ela tinha um pouco de óleo na botija. E ela estava pensando em morrer tendo algo em mãos. Ela temia pelo que ela via, pastor. Era o gigante da alma dela. Ela não tinha esperança mais em Deus. Aquilo que eu falei. É o temor. Medo do que pode vir a acontecer. Eu só tenho esse pouquinho, vai acabar? Não, conte com o milagre. Conte com a palavra de Deus. Conte, creia na palavra profética liberada no tempo da recessão. E nós não podemos ser essa igreja jamais. Que está olhando para um pouquinho de farinha, olhando para um pouquinho de azeite, falando assim: a hora que acabar a gente morre. Se desesperar, como as pessoas têm se desesperado, né? A crise está estabelecida, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem mais nada para mim fazer, eu vou morrer, eu vou quebrar, eu vou fechar minha empresa. É tempo de lutar, é tempo de acreditar. Não é tempo de crise, é tempo de crer. É isso aí, pastor. E o que a gente pode também representar aí? Elias como a igreja, como os servos de Deus hoje. E a viúva sendo as pessoas que estão aí fora, que ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Pastor, as pessoas, elas são tão racionais, que falam: mas você acha que a palavra vai sustentar alguém? No caso de Elias, a palavra de Deus sustentou aquela viúva na boca daquele profeta. Demais, gente, demais. Então faça esse papel como igreja, seja Elias. Seja Elias, não comece a ver a crise como as pessoas naturais estão vendo. Não faça isso, porque você vai esmorecer, você vai deixar com que a infidelidade se instale na tua vida, na tua casa, na tua vida financeira, né, pastor? A gente não pode entrar nessa racionalidade de começar a ouvir somente notícias ruins e acreditar que é isso que vai acontecer para as nossas vidas, porque, amados, a promessa está acima da crise. Amém. Né, pastor? A promessa está acima da crise. Então, nós queremos deixar essa palavra profética sobre a tua vida e orar agora pela tua vida, por todas as situações que você possa estar passando negativo. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Senhor Deus amado e santo, não é tempo de crise, é tempo de crer. Não é tempo de se desesperar, é tempo de acreditar, Senhor. É tempo, meu Pai, de ouvirmos a Tua voz. Amém. Nos afastarmos, meu Pai, daquilo que tira as nossas esperanças e colocar a nossa fé em Ti. Pai, alcance essas pessoas que estão desesperadas nesse momento, que elas ouçam estas palavras e, ó Pai, venham acender as suas lenhas. Venham, meu Pai, preparar, ó Deus, o coração para receber aquilo que o Senhor
tem. Pai, nós abençoamos estas vidas. Nós declaramos milagres, sinais, prodígios e maravilhas sobre a vida daquele que crê. Porque, Pai, como profetas do Senhor, sobre essa cidade de Bauru, sobre a nação brasileira, nós liberamos, meu Pai, a tua provisão e a tua promessa para os que creem e confiam em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Amém. Eu sou nada sem ti. Eu quero mais do teu poder. Então vem me acender. Eu quero mais do teu amor. Eu sou nada sem ti. Eu quero mais do teu poder.